Oi, meu nome é Ruth. Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Nomadland, que está aí sendo indicado a várias premiações, mas será que realmente esse filme é tudo isso? Então eu vou te contar nesse vídeo. O filme Nomadland conta a história de Fern, que é uma mulher que perde tudo numa recessão econômica e acaba decidindo viver numa van como uma chamada nômade moderna, né? A protagonista desse filme é interpretada pela Frances McDormand, que é já uma atriz conhecida, já muito premiada também. E o filme é dirigido pela Chloe Zhao, que é uma chinesa que tem aí conquistado Hollywood, inclusive vai dirigir o próximo filme da Marvel, Os Eternos. A história desse filme é baseada num livro do mesmo nome, escrito pela jornalista Jessica Burden, que conta a história de pessoas que vivem em vans como nômades modernos. O filme trata muito sobre a questão do minimalismo, faz uma crítica ao capitalismo, fala sobre viver com pouco, viver com o necessário. E se você é o tipo de pessoa que não curte muito spoiler, eu vou deixar um link ali na descrição para você ter todas as informações sobre esse filme, mas sem nenhum spoiler, para ver se realmente é o tipo de filme que você tá a fim de assistir hoje. E se você não tem problema com spoiler, é só continuar assistindo esse vídeo que eu vou fazer uma análise completa agora sobre esse filme. O filme começa ali contando um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Fala sobre a fábrica que fechou, o porquê que a Fanny realmente decide viver essa vida na van. Mas ele não dá muitas informações sobre a protagonista. A gente vai realmente conhecendo mais ela no decorrer da história. Principalmente naquela cena em que ela encontra a irmã dela, que elas ficam um tempo juntas, ali que a gente conhece mais profundamente mesmo a personagem. Mas de forma geral, a gente vai sabendo quem ela é no decorrer do filme. Através dos diálogos dela com outros personagens, inclusive muitos desses personagens, eles parecem meio irrelevantes para a trama, né, para a história do filme, porque eles aparecem, contam um pouco sobre a história deles e simplesmente depois não aparecem mais, não tem muita relação com a própria protagonista. E às vezes pode dar essa impressão de que o filme ele tá fugindo um pouco do tema central, que é a vida da Fern, mas na verdade essa sacada de trazer essas histórias ajuda a construir a ideia que o filme quer passar, de que as coisas elas são passageiras, né? De que a gente é muito pequeno nesse mundo. Tanto é que o filme ele traz muito planos abertos, né? Dando realmente essa ideia do quão pequeno nós somos. E às vezes algumas pessoas passam pela nossa vida de uma forma rápida, só compartilham um pouco da história delas com a gente também compartilha um pouco da nossa, mas logo depois essas pessoas vão por um caminho diferente do nosso, a gente se desencontra, mas ainda assim aquilo que elas falaram fica com a gente. Então, por mais rápido que sejam esses encontros, sempre existe algo que fica, algo que as pessoas deixam em nós e que a gente deixa nelas. Inclusive, uma das frases mais marcantes do filme assim é dita por uma personagem que a gente nem lembra o nome, que aparece logo no início do filme, não tem muita relação com a trama, mas que fala uma frase que a gente grava logo assim, logo depois que ela diz, porque realmente é muito marcante. Que cita uma frase dos The Smiths, que é aquela frase: lá é só uma palavra ou é algo que carrega consigo? E essa frase tem tudo a ver com a ideia do filme que a gente vai acabar descobrindo depois no decorrer da história, né? E o filme ele traz isso de uma forma muito sutil através desses diálogos, desses personagens que parecem que não têm relevância nenhuma na história, mas que na verdade estão ali ajudando a não só transmitir a ideia do filme pra gente que está assistindo, mas também para a construção da própria personagem da Fern. Inclusive até mesmo o Dave, que é um personagem que a gente fica ali naquela ideia de que vai ser um par romântico da Fern durante o filme. Ele também é um personagem que acaba passando pelo filme e depois ele fica para trás. E esse relacionamento deles é bem interessante porque mostra de uma forma não tendenciosa essa questão das escolhas, né? De que a Fern, ela decide, depois que o Dave volta para casa dele, ela fica um tempo lá, e ele até convida ela para morar lá com ele, a família dele, mas ainda assim ela decide voltar
para a vida de nômade, para aquela vida mais sozinha. E o Dave, que tinha essa vida de nômade, ele resolve voltar e ficar com a família. E é legal que o filme ele não diz pra gente quem é que tá certo, quem tá errado, mas pelo contrário, ele mostra que não existe esse de um tá certo, o outro tá errado, mas cada um fez aquilo que pessoalmente era melhor pra eles naquele momento. Então, ele não fala pra gente que o estilo de vida de nômade é o mais ideal ou que esse padrão mais convencional seria o ideal, mas que a gente precisa respeitar as decisões de cada um, porque cada um vive da forma que acredita ser melhor pra si e não, nem por isso tá certo ou tá errado. E é legal que o filme ele traz isso de um jeito muito sábio e não tendencioso, não fazendo com que a gente penda para algum lado. Outro ponto interessante que o filme trata sobre essa questão do minimalismo, do viver com pouco, porque existe até uma discussão, né, se o minimalismo é aquilo de você viver somente com aquilo que é estritamente necessário, com o mínimo de coisas possível. E o filme ele mostra que não é sobre a quantidade de coisas, mas o que aquelas coisas representam. E um exemplo muito simples da gente perceber isso é aquela louça em que a Fern guarda, que foi o pai dela que deu de presente de casamento. E a louça não é um objeto tão sensível para a vida que a Fern leva, que é uma vida dura, vivendo ali na van, viajando o tempo inteiro, procurando trabalho, né, procurando emprego. Na verdade, não necessariamente emprego, né, porque realmente são bicos, ela não fica fixa em nenhum lugar. Então parece meio incoerente ela carregar esse objeto, sobretudo depois que ele quebra, que acaba sendo até o Dave que quebra a louça. E mesmo depois de quebrada, a Fern vai lá, junta cada pedacinho e guarda de novo. E olhando de uma forma mais intolerante e extremista assim, do minimalismo, a gente pensa, nossa, mas pra que ela tá guardando isso, sabe? É um objeto inútil que não vai ter nenhuma serventia na vida dela, naquele espaço que ela vive. Mas, na verdade, é um objeto que representa muito para a Fern, que por mais que ele não seja mais útil, ele continua sendo importante e por isso ela continua guardando. Da mesma forma, a Van, que ela insiste em não se desfazer da Van, mesmo depois que a Van começa a apresentar problema, a Fern insiste de que ela quer ficar com aquela Van, porque é aquela Van que significa algo para ela, aquela Van que é importante na vida dela. Então, não é sobre a quantidade de coisas, mas o que essas coisas que você possui realmente representam na sua vida. E essa ideia do filme de ressignificar as coisas também fica muito nítida quando a gente olha até mesmo a fotografia do filme, né, as coisas que ele mostra. E é sempre... usa muito os planos abertos, né, como eu falei, mostrando muito paisagens e tal. Mas ao mesmo tempo que o filme ele mostra essas paisagens exuberantes, assim, né, parecendo capa de Windows, mas o filme ele também mostra a beleza de coisas cotidianas que no dia a dia a gente acaba deixando pra lá, a gente não presta muita atenção, mas o filme ele retrata isso também, de que o dia a dia ele também é algo muito belo, é algo também exuberante da mesma forma como grandes coisas. E que essas coisas são acessíveis, a gente não precisa de muito recurso para admirar algo incrível, a gente não precisa de muito dinheiro para ir ali nas Maldivas para conseguir realmente ver uma paisagem bonita. São coisas do dia a dia que a gente pode enxergar beleza nisso. E o filme ele mostra elementos assim que a gente acaba desprezando no dia a dia. Tem as pedras que aquela amiga da Fern guarda e outros elementos simples que no dia a dia a gente não dá muita atenção, mas que pela fotografia do filme a gente consegue dar um novo olhar para eles, ressignificar essas coisas e ver aquilo com um olhar até mais poético, assim. E até a própria trilha sonora do filme, ela conversa com a ideia que o filme quer passar. Tirando umas cenas que tem um rapaz lá tocando violão, a maior parte do filme é feita, a trilha sonora é feita só com piano e às vezes um violino, assim. Então não é uma orquestra, algo muito grande que faz a trilha sonora do filme. São poucos instrumentos, mas que eles conseguem passar muito sentimento pra gente. Às vezes o filme não tá nem contando uma história assim tão
emocionante, numa cena muito dramática. Às vezes ele tá só mostrando uma paisagem, mas tocando aquela música no fundo, a gente já tem uma ideia diferente daquilo que está acontecendo. Então, a trilha sonora do pouco, que consegue transmitir muita coisa importante, contribui com reforça essa ideia do filme de que a gente não precisa de muito para conseguir enxergar beleza nas coisas. Então, se a pergunta é se esse filme realmente é tudo isso, se ele realmente merece esse tanto de indicações, ele que é um forte candidato a vencer aí o prêmio de melhor direção e melhor filme no Oscar desse ano, então ele realmente é tudo isso, eu diria que ele não é um filme assim que vai conquistar tanto o grande público, porque ele não é aquela grande produção hollywoodiana com muitos efeitos especiais e técnicas mirabolantes, assim. Não é um filme que seria recorde de bilheteria se fosse lançado nos cinemas, porque é um filme mais independente, numa pegada mais lenta, mais reflexiva mesmo, mas que tá ali e cada elemento do filme tá ali com um motivo, com um propósito, e o filme ele tem uma intenção em tudo que ele diz. E ele consegue ser muito coerente em cada detalhe com a mensagem que ele quer passar, com a reflexão que ele quer provocar nas pessoas. Então, na minha opinião, sim, o filme ele realmente merece todas essas indicações, porque ele é um filme que conseguiu transmitir essa mensagem de uma forma muito sensível e também tecnicamente muito competente. Então, sem dúvida, é um filme que merece estar onde ele chegou. Se você concorda com isso, deixa aqui nos comentários e curte também esse vídeo para eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar sempre por dentro das novidades, ativa as notificações que aí você recebe tudo em primeira mão. Por hoje é isso, até a próxima!